todos e bem-vindos ao canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração licenciada no estado da Flórida e hoje nós vamos estar falando sobre petições de green card de irmão para irmão. E se você ainda não se inscreveu para o nosso canal, se inscreva agora para sempre ter acesso às informações mais atualizadas da situação imigratória nos Estados Unidos. Então, hoje especificamente, nós vamos estar falando sobre petições de irmão para irmão, que muitas pessoas têm essa pergunta, né? Ok, se eu moro nos Estados Unidos, o meu irmão mora no Brasil, ou então eu tenho irmão aqui nos Estados Unidos e eu hoje sou cidadã americana, quais são as minhas opções? O que eu posso fazer pelo meu irmão, pela minha irmã? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, é que na imigração, nessa situação, nós precisamos que a pessoa tenha no mínimo 21 anos de idade para fazer a aplicação para o irmão ou irmã. Tá? Então esse é o ponto de partida, a parte principal, a gente começa aí. Então, sim, é necessário que essa pessoa seja um cidadão americano. Então, se você tem o green card, você pode aplicar uma vez que você se torne cidadão americano. Uma outra coisa também que as pessoas perguntam muito é: tá, se eu tenho 21 anos e aplico para o meu irmão, faz diferença se ele está aqui ou se ele está no Brasil? E sim, como todos os outros tipos de caso, faz diferença sim se você está aqui ou se você está no Brasil. Então vamos lá. Quando você está aplicando para um irmão, tá? E o irmão for maior de idade, maior de 21 anos, de acordo com a lei migratória, é importante relembrar que se essa pessoa está no Brasil, o caso vai ser por processo consular, tá? E um detalhe mega importante é que as aplicações para irmão no momento estão levando mais ou menos mais de 10 anos para serem aprovadas. Então não é uma fila pequena, é uma fila longa, até mesmo porque irmãos de cidadãos americanos maiores de 21 anos não são considerados parentes imediatos. Então a imigração não vê uma necessidade imediata desse parente se relocar para os Estados Unidos para o benefício do irmão cidadão americano. Então esse tempo que leva esse tipo de visto é importante as pessoas manterem em mente quando você faz uma aplicação. Outro ponto importante: se essa pessoa está aqui nos Estados Unidos, esse irmão está aqui nos Estados Unidos e você faz a aplicação, talvez tenhamos alguns problemas se essa pessoa não manteve status aqui dentro dos Estados Unidos. Porque como a gente já conversou aqui no canal, e se você ainda não assistiu, a gente vai deixar o link aqui quando a gente fala sobre perdão, é que quando você fica aqui nos Estados Unidos fora de status, você passa da sua estadia aqui, ou até mesmo nessa situação que nós estamos falando em específico, se você entra pela fronteira, você vai precisar de um perdão quando você chegar na fase de fazer a aplicação para o seu green card. E o problema quando você chegar nessa fase é que você vai precisar de um parente qualificador. E nessa situação, somente são úteis, né, nessa situação, ou pais que sejam cidadãos americanos ou residentes, ou então cônjuge que seja residente ou cidadão americano. Então, se você tem simplesmente um irmão americano, mas na hora de pedir o perdão você não tem nenhum cônjuge, nem os pais residentes ou cidadãos americanos, você não vai conseguir fazer o seu ajuste de status. Até mesmo porque nessa situação você somente poderia fazer a sua troca de status fora do país com o processo consular. Outra pergunta que a gente também tem muito é: ok, se eu tenho esposa, filhos e o meu irmão está aplicando para mim, isso também é um benefício para o meu cônjuge, é um benefício para os meus filhos? E a resposta é que sim. Portanto, que os seus filhos tenham menos de 21 anos, eles também vão ter o benefício dessa aplicação que o seu irmão faz para você. Então, geralmente eu falo para as pessoas, quando você vira cidadão americano, quando os seus irmãos estão no Brasil, talvez, às vezes, eles nem têm ideia ou planejamento de vir para os Estados Unidos, mas o quanto antes você inicie esse pedido, melhor. Porque, mais uma vez, esses pedidos levam muito tempo para serem decididos, para você receber a aprovação. E o outro ponto que também é importante, né, é que
Quando você faz esse tipo de pedido, não só você pode fazer um pedido para irmãos de sangue, mas você também pode fazer pedido para um irmão que seja talvez só filho do seu pai ou até mesmo para irmãos adotivos. Portanto, que você tenha toda a documentação para comprovar a linhagem de parentesco. Isso é muito importante. Como a gente sempre fala aqui, tudo volta para o papel. Evidências, evidências, evidências. Você tem que comprovar esse tipo de relacionamento com o seu irmão, a sua irmã estrangeira, para poder fazer esse tipo de pedido. Às vezes as pessoas não estão muito preparadas até mesmo para o tempo que isso leva. Né? A gente já conversou que atualmente está levando mais ou menos, no mínimo, 10 anos para chegar à aprovação. Mas mesmo depois que essa aprovação chega, você ainda assim tem que esperar até o NVC dar o ok, né, para o seu caso prosseguir. Tanto em casos que a pessoa está no Brasil, quanto se a pessoa está aqui nos Estados Unidos, mas precisa fazer processo consular. Então, mantenham em mente que o tempo para esses tipos de processo para irmão são processos bem longos, tá? Outra coisa também que é importante ressaltar é que quando você faz esse tipo de pedido e a pessoa está aqui dentro dos Estados Unidos, isso sim vai mudar esse período de tempo, tá? Porque não só você vai estar esperando pela aprovação, mas depois da aprovação, você também vai ter que esperar até o perdão ser aprovado para que assim você possa prosseguir para a fase do processo consular. Então, parece muito longo, e eu sei que às vezes 10 anos é bastante tempo, mas em certas situações, para pessoas que não têm nenhuma opção, essa realmente é a melhor opção para a legalidade aqui nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, é importante saber dessa distinção até mesmo de irmãos que já têm mais de 21 anos, porque isso sim afeta o tempo para as petições. Irmãos com menos de 21 anos ainda assim são considerados parentes imediatos, então a fila é um pouco menor, mas se essa pessoa está aqui nos Estados Unidos e a petição não foi feita antes dos 18 anos dela, ela já começa como é que se chama? Acumular tempo ilegal dentro do país. Porque mesmo a idade, né, que você é considerado maior de idade é 21, quando a gente fala sobre casos de imigração para aplicação, o momento que você começa a acumular tempo ilegal no país é a partir dos 18 anos de idade. Então, isso é um cálculo também que é importante você manter em mente, é importante você considerar, porque isso também faz diferença no tempo que vai levar o seu caso. Então, mais uma vez, se vocês precisam de informações, se vocês precisam de uma consultoria nessa área, o nosso escritório trabalha com petições de irmão para irmão e é o nosso prazer poder ajudar a comunidade, até mesmo a analisar a melhor rota para o seu caso, ou até mesmo indicar se você tem ou não uma possibilidade de conseguir esse tipo de petição, dependendo da sua situação. E como vocês já sabem, o nosso número aqui é 954-773-8175, ou então por e-mail no info@salvadorlawpa.com e continuem seguindo as nossas redes sociais no salvador.law, tanto no Instagram quanto no Facebook, e é sempre um prazer poder trazer as melhores informações para você. Até a próxima!